Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. E na última aula a gente terminou de configurar a tipografia do nosso projeto com diversas variações, contemplando tudo que o projeto vai ter e mais um pouquinho. Então a gente não precisa se preocupar mais com isso e já pode voltar a trabalhar nas sections do projeto. Nosso header já está pronto há algumas aulas, por isso a gente vai criar esse bloquinho principal hoje. E o primeiro passo é a gente pegar a imagem aqui, exportar ela, salvar, então eu já fiz isso, e simplesmente pegar aqui e arrastar para nossa pasta Assets. Então, já está arrastado aqui, mas é o primeiro passo, importar os assets. E agora que a gente já fez isso, a gente vai escrever o nosso HTML, mas você já fez isso várias e várias vezes durante o curso. Então, antes de eu começar a fazer isso, eu vou te dar a chance de você fazer você mesmo o HTML desse bloco. Então, manda bala. Retomando, se você não conseguiu fazer, eu vou fazer contigo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos pegar aqui todo esse conjunto e apagar, já que eu não preciso mais dele. E vamos criar aqui uma section. Essa section vai receber um identificador único, um ID. E olha só, se eu colocar hashtag e o nome do ID e apertar tab, então, banner, vamos colocar aqui em inglês, main banner para essa seção. Simplesmente ele já aplica aqui o ID automaticamente, mais um recurso aí legal do editor de código para vocês explorarem. Eu estou vendo aqui no protótipo que como header e tudo no site, a gente também tem aquela situação do container funcionando. Então eu vou pegar uma div e com o pontinho container e tab eu consigo aplicar a classe container. Então o mesmo recurso, só que agora simplesmente com classes. Então eu tenho meu container e como eu vou precisar ter uma diagramação um pouquinho diferente, então vai ter a imagem na direita e o conteúdo na esquerda, eu visualizo que eu vou precisar de uma div flex com duas divisões dentro para isso. Então uma divisão do ladinho direito e uma divisão do ladinho esquerdo. Então vamos pegar e fazer isso. Então eu vou chamar essa div que vai ter o flex de flex grid. A div da esquerda eu vou chamar de esquerda. E a div da direita eu vou chamar de direita. Na direita, a gente tem somente a imagem que a gente já importou. Então eu vou pegar aqui a minha tag img. No meu atributo source, eu vou pegar e colocar o caminho aqui para minha foto. Essa foto aqui, vamos colocar um texto alternativo. Então eu posso chamar aqui esse texto alternativo de close-up olho, ou close olho, próximo de olho. Perfeito? Então, agora vamos pegar e escrever o nosso conteúdo propriamente dito. Então, a gente tem aqui um rótulo. Vamos copiar aqui ó, o texto do Figma. E eu posso colocar ele aqui numa tag label, de repente. Ele não vai estar associado a nenhum elemento. Então, label é uma tag para rótulos e vai ter a minha classe label que eu criei anteriormente. O meu título aqui, ele é o título 1. Então, ó, H1, que vai ser o título principal da página aqui, title.1. Então, title 1. E tem o nome do nosso projeto aqui, The Photography, no título. Vamos acompanhar se está dando tudo certo como a gente queria. E olha só, está dando tudo certo sim. Então aqui, como eu tenho um parágrafo único no protótipo, eu vou escolher utilizar aqui simplesmente aquela classe de parágrafo que eu criei, só para que aqui não seja livre no futuro de colocar muita coisa. Então vamos copiar esse texto. Ó, eu clico aqui em Copy no Figma.
Vamos colocar aqui uma tag P, apertar o Tab e colei o texto, dei um Alt Shift F para o Peter deixar isso mais bonitinho para mim. Ó, ele quebra aqui os textos muito longos em linhas. E agora a gente tem aqui também um botão. Então vamos pegar aqui e simplesmente colocar aqui o botão, tem o texto Read More e provavelmente vai ser um link. Então um link é uma âncora, vai ter a classe aqui btn que a gente criou. Vamos dar uma observada aqui nos buttons para retomar qual é o mais adequado. Então, quantos pixels tem esse btn? Ele tem 58, ele vai ser do tipo big, por conta disso. E é basicamente isso que a gente tem de configuração. Ó. A cor básica é preta, então ele vai ser um btn big, basicamente. Vamos voltar aqui e colocar o big. E vamos colocar aqui um read more. Perfeito. Nós já temos aqui todos os elementos. E olha só, a gente não estilizou uma linha até agora sequer. E como a gente configurou a tipografia, mesmo não estilizando tanto, a gente já tem diversas configurações aqui. A gente teve um pequeno bug no meu botão, porque a gente não resetou algumas coisas do link. Então, o link, a princípio, ele tem um display inline e não pode receber configuração de largura. Então, vamos tirar isso. Vamos colocar aqui inline flex para o nosso link. Vamos tirar aqui essa linha de baixo, esse text decoration aqui, none. E vamos ver aqui, olha só. Já está aqui com uma carinha de botão. Agora vamos entender por que a gente está com essa quebrinha de margem. btn, big, buttons aqui. Olha só. Eu vou centralizar aqui todos os meus botões também com o display inline flex. Então eu vou colocar tudo ao centro. Sempre. Então, ó, agora a gente já tem o botão aqui sem nenhum problema. Uma correção bem rápida. Mas, apesar disso, a gente estilizou muito pouco. E, mesmo estilizando muito pouco, a gente já conseguiu ter algo bem estilizado pelas estilizações globais que a gente fez. Então, eu esqueci de colocar a classe de parágrafo aqui. E agora, vamos fazer a configuração de diagramação que a gente imaginou com o Display Flex. Então, se você ainda não conseguiu entender com o header, a gente vai repetir o procedimento. E eu vou fazer ele aqui até numa tag style por enquanto, para depois eu colocar em outro arquivo. Então, presta bastante atenção. Eu vou pegar aqui, selecionar a partir do meu main banner. Então, o meu main banner, eu quero mexer na minha Flex Grid, seleção composta. E eu vou colocar aqui um Display Flex. Retomando, ó, a gente já tem uma coisa do ladinho da outra. No meu protótipo, a gente tem o conjunto de conteúdo centralizado com a imagem. Então, a gente vai colocar nesse Flex Grid um alinhamento vertical ao centro. E também pode forçar um alinhamento às extremidades de forma horizontal com o space between. Ó, já ficou bem mais semelhante aí do que a gente está vendo no protótipo, mas a gente ainda tem aqui um espaço muito próximo que a gente pode simplesmente resolver com o nosso amigo Gap. Então, eu tenho aqui o nosso amigo Gap e olha só, já está 90% do que a gente está vendo no protótipo, mas a gente tem espaços entre texto. Será que eu deveria fazer isso de forma pontual ou eu não posso criar classes globais para isso também? Então a resposta é, eu costumo criar classes
globais para gerenciar margens e espaçamentos. Vamos aqui no nosso arquivo global e vamos criar essas classes. Então, eu tenho aqui o mtop1, eu costumo colocar aqui um margem top de 1 rem, que equivale a 16 pixels, 2 com 2 rem, e assim subsequentemente. Geralmente, aqui até o 3 já é suficiente. Eu faço isso para a margem de topo e também faço isso para a margem inferior. Então, eu crio essas classes e simplesmente aplico elas nos meus elementos HTML quando eu preciso. Então, aqui vai ser um margin bottom de 1 rem, 2 rem e assim vai. Dessa forma, eu não preciso ter estilizações ali pontuais. Então, quanto menos repetido for o seu código, geralmente melhor ele é. Então, por isso, desse jeito. Vamos pegar aqui. Vamos espaçar as coisas com base no protótipo. Então, aqui está tudo colado. E aqui embaixo do meu título, eu tenho um espaço de mais ou menos 20 pixels. Então, eu acredito que vai ficar legal aqui um margin bottom de 1 rem. Então, ó, coloquei a classe margin bottom 1 e simplesmente eu já tenho aqui o espaçamento. Agora, em relação ao botão, eu envolvi com uma div para que eu possa colocar aqui uma margem top de 3. Então, olha só que legal. Está bem semelhante aqui ao modelinho de desktop. Aqui seria algo mais para um 4, mas eu acredito que essa diferença de espaço não gera um problema visual. Caso gere, a gente pode resolver facilmente criando aqui mais uma classe de margem no nosso arquivo global. Aliás, olha só aqui, ó, tem um errinho. Mas vamos criar aqui um 4 para caso a gente precise. Só para ficar bem fidedigno ali ao protótipo mesmo. Então, 4, 4. Vamos voltar para o nosso arquivo index.html e vai ter aqui 4. Olha só, está bem semelhante. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos deixar esse bloco responsivo também. Então, como eu falei, eu uso a ideia de responsividade para corrigir problemas. Vamos começar a fechar a nossa janela e ver quando a visualização começa a ficar ruim. Ó, a gente tem aqui a imagem vazando. Ó. Seria legal a gente fazer uma configuração global de imagem aqui. Pode ser no reset mesmo, limitando aqui ao máximo da largura do elemento de cima. Ó, max width 100%. Ó, agora ele começa a acompanhar. A gente teve um pequeno problema aqui com o Flex por conta dessa limitação, mas eu posso resolver simplesmente configurando larguras aqui equivalentes para esquerda e direita. Então vamos fazer isso. Ó, peguei aqui esquerda e direita e eu vou colocar uma largura de 100%. Ah, meu Deus, vai ficar algo estourando a tela? Não, não, não. O Flex ele vai respeitar, ó. Ele vai considerar o 100% duas divs de mesmo peso e cada uma delas vai ocupar metade da tela nesse cenário. Então, outro recurso bem interessante do Flex. Agora sim eu estou fechando a minha janela e eu estou vendo que de forma geral ó, a diagramação não me incomoda, mas a gente começa a perceber que esse texto aqui começa a ficar grande demais. E se, por exemplo, eu chegasse aqui na resolução de um celular, esse texto ficaria enorme. Então, vamos pegar e fazer responsividades para minha tipografia antes de fazer a responsividade aqui do meu bloco. Vamos aqui no arquivo de tipografia e vamos simplesmente fazer para os meus títulos aqui, que são os maiores. Então,
eu reparei que começou a incomodar um pouquinho a partir dos 800 ali, mas vamos fazer uma quebra já, para caso tivesse mais texto, a partir de 1000 pixels. Então, arroba mídia, max width 1000. Então, somente quando tiver no máximo 1000 de largura a janela, o CSS que está aqui dentro vai ser considerado. E agora vamos diminuir um pouquinho essa turma aqui e ver se fica bom. Então, 54, vamos diminuir consideravelmente. Vai ser 44, 36, 24 e 20. Vamos ver como fica isso. Olha, já ficou bem menor. Bacana, a gente já tem uma correção. E também para o mobile, vamos colocar aqui a partir de uns 60, uns 600, uma nova diminuição. Então, vale dizer que, por ser em cascata, esse estilo substitui esse, e esse estilo aqui de baixo vai substituir o de cima. Então, posso copiar e colar tudo. Vamos colocar aqui para 36, 28, 20 e 18. Vai ficar bem legal aí. No celular não vale a pena a gente ter essas fontes gigantes que geralmente a gente tem no desktop. Então, as fontes já estão responsivas, ó, ela diminui. Mas agora chega de fato um momento onde realmente a diagramação fica ruim. E por isso a gente vai corrigir isso de uma forma muito fácil. Eu acredito que o limite aqui seja 700 pixels para ficar ali ruim. Então, caso você queira quebrar antes aí do projeto que você está fazendo, não tem problema. Mas a minha decisão aqui foi quebrar no 600. Então, max width 700 px. Eu vou pegar e simplesmente mudar a direção aqui do que eu criei. E como eu já estou forçando aqui 100% de largura, simplesmente com o Flex Direction Column, eu já tenho aqui a imagem em cima, aliás, o conteúdo em cima e a imagem embaixo. Então, Flex é bem interessante nisso. Aqui eu tenho esse espaço, eu poderia forçar a largura da imagem, mas eu também posso simplesmente resolver isso com Flex. Então, o Flex ele me permite alinhar ao centro o que está dentro dele. Então, na direita, eu vou colocar um Flex, novamente, e justificar ao centro. Então, ó, Flex vai pegar o elemento que está dentro da div direita e colocar ao centro. Assim a imagem ficou mais bonitinha. Além disso, por ser um site de fotografia, eu gostaria de ter colocado essa foto no começo. Então, uma opção nova aqui do Flex Direction é a gente colocar o reverse, que pode ser row reverse, para reverter ali lado a lado, ou column reverse, que é para reverter quando os itens estiverem um embaixo do outro. Olha que legal, ó. Então, mesmo aqui no nosso HTML, a gente tendo a div aqui, ó, da esquerda primeiro e da direita segundo, elas são exibidas de forma reversa. E para fechar com chave de ouro, ó, eu vou fazer o mesmo comportamento de botão que eu fiz no header a partir da mesma quebra. Ó. Então, 425, arroba mídia, max width, 425 px. Vamos pegar e dentro aqui do meu main banner, na esquerda, eu vou querer que a classe BTN tenha 100% de largura. E tá aqui, gente, olha só. A gente finalizou aqui com muito estilo e muita qualidade a nossa primeira sessão. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!